Fala galera, meu nome é Renato Mani Moicano. Se você não sabe, eu lutei semana passada no UFC 311. Era pra me lutar com Beneil Dariush. E geralmente eu faço um discurso diferente, engraçado e tento falar alguma coisa interessante depois das minhas lutas sempre. Moicano wants money! Mas infelizmente a minha luta foi trocada. Infelizmente ou felizmente, porque pra mim foi uma grande oportunidade. Com um dia de antecedência eu lutei com o lutador peso por peso número 1 do mundo hoje. Ou seja, o melhor lutador em todas as categorias. Acabei perdendo no primeiro round e não consegui fazer aquele meu discurso tradicional da vitória, em que eu sempre falo algumas besteiras. Como eu te falei, se você não tá inscrito nesse canal aqui, já deixa a inscrição. É um vídeo novo. Geralmente eu faço muito vídeo sobre MMA, principalmente sobre apostas, mas quando eu criei esse canal eu queria falar isso. Coisas além do MMA. Coisas interessantes, Bitcoin, economia, qualquer coisa na verdade. Só que como o YouTube estava ajudando no algoritmo pro MMA, a gente acabou ficando preso. Mas já que tem bastante gente nova aqui, por causa dessa última luta, o algoritmo tá indo bem, eu quero ver se esse tipo de vídeo aqui vai dar certo. Me deixa saber se vocês gostaram aí no comentário, senão a gente volta para programação normal. Como eu não pude falar e fazer o meu discurso tradicional depois da vitória, eu vou fazer aqui agora. Vou falar o livro que eu iria recomendar e por que eu recomendei esse livro e mais um discurso falando umas besteiras engraçadas sempre. Mas antes disso, eu quero fazer uma recapitulação do ano passado, quando esses discursos viralizaram bastante. Primeiro, no começo do ano, eu lutei contra o Drew Dober, acabei fazendo um discurso engraçado lá, falando que queria ser policial nos Estados Unidos e tal. Foi uma parada engraçada, o editor vai botar aí. And after I'm done with fighting, I will serve on the police officer. I want to be a SWAT team and I want to kill the bad guys. Make no mistake. That is right and that is wrong. Na segunda luta, eu lutei contra o Jalin Turner no UFC histórico, o UFC 300. Foi um puta do evento. Depois de ter tomado um knockdown no primeiro round, eu voltei e acabei nocauteando o Jalin Turner. Fiz esse discurso aí sobre o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises e da Constituição Americana. First of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry an arm. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. Foi um discurso que viralizou muito, principalmente na galera que tem um viés mais liberal, econômico, pessoal que é libertário e o pessoal também que gosta de Bitcoin. E essa tinha sido exatamente a minha ideia. Eu não queria chegar lá direto falando de Bitcoin, mas eu queria falar das coisas que criaram o Bitcoin. O que foi que criou o Bitcoin? Propriedade privada, a capacidade de você ter um asset, né, um ativo que o governo não pode te tomar e que também o governo não pode inflacionar. Então, qualquer moeda do mundo, seja o dólar, seja o real, o poder de emissão, de inflação e de controle dessa moeda, ele vai estar dentro dos bancos centrais. Todo país democrático, hoje em dia, ele tem um banco central que controla as taxas de juros e a emissão de moeda, né? Eu quis falar do livro das 6 lições porque ele trata exclusivamente sobre a inflação. Muita gente acha que a inflação é simplesmente o aumento dos preços, mas não é. O aumento dos preços é consequência do aumento da base monetária, de quanto de dinheiro o Banco Central e o governo conseguem imprimir. Então, falei sobre o livro 6 lições, viralizou bastante. Como eu te falei, queria falar de Bitcoin, mas falei, caramba, vou falar mais do começo. Qual é o problema? O que gerou o Bitcoin? E a gente sabe que uma das coisas que gerou o Bitcoin, inclusive está no bloco Gênesis, foi quando eles salvaram, resgataram os bancos da falência em 2008. Então, quem criou o Bitcoin, o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele escreveu no primeiro bloco, no bloco Gênesis, a reportagem de um jornal de 2008 que falava sobre justamente o resgate dos bancos. Então, era uma clara e direta mensagem dizendo o seguinte: isso que eu estou criando aqui é um tanto de tecnologia somado com teoria dos jogos, somado com economia austríaca, somado com um monte de coisas para prevenir da inflação. Então a gente começou nessa pegada aí. O livro das 6 lições de Ludwig von Mises, principalmente o capítulo que ele fala sobre inflação e intervencionismo. Muita gente comprou o livro, deu uma bombada violenta aí, foi muito interessante, descolou um pouco da bolha. A próxima luta, que foi a terceira luta do ano, eu acabei lutando na França, que tá aquele pôster ali, Moicano versus Saint-Denis, e foi muito engraçado essa luta ter sido na França. A gente teve aquelas Olimpíadas na França, que teve
aquela repercussão muito negativa da abertura das Olimpíadas, em que eles fizeram aquela parada muito de cultura woke e tinha uma representação da cena da Santa Ceia, né, com figuras ali bizarras, tinha até um cara pelado lá, criança, uma parada absurda que deu muita repercussão na internet. Macron, all globalists, all these globalists, they're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read Why Democracy, the God That Failed Us, Hans Hermann Hoppe. Eu quis falar não só sobre aquilo, mas sobre os problemas que a França tem já há muito tempo e que datam da Revolução Francesa, né? Que foi justamente eles sobreporem a monarquia, sobreporem esse regime de monarquia que era absolutista, que tinha vários tipos de problema, mas por essa religião nova, o que a gente chama hoje em dia de religião civil, né? Porque a democracia hoje, ela se tornou um deus e muito por causa da Revolução Francesa. Muita gente atribui essa evolução à Revolução Francesa, no qual a gente saiu do absolutismo monárquico e entrou para essa democracia liberal, o que de certa forma é verdade, mas a gente tem que lembrar que a Revolução Americana já tinha sido criada, já tinha sido feita, na verdade, e os pais fundadores da América montaram um sistema que, na minha visão, era muito superior a essa democracia liberal, que seria essa república constitucional que foi feita nos Estados Unidos, com um poder bastante descentralizado, uma constituição que amarrava bastante o poder do governo federal e que funciona até hoje. O documento mais importante da história da humanidade pode ser atribuído a essa Constituição americana. E eu queria fazer uma crítica a isso, principalmente porque nessa Revolução Francesa, a igreja, que também era um pilar da monarquia, que dava sustentação ao poder do rei e que também tinha coisas erradas, foi jogado tudo no mesmo cesto e mataram muita gente, tentaram destruir de todas as formas a igreja e a monarquia. Quem conhece qualquer história da Revolução Francesa sabe que foi um banho de sangue, sabe que morreu muita gente e no final das contas, os jacobinos, os revolucionários, até eles mesmos se mataram e fica famosa a figura do Robespierre tentando se matar no parlamento, né, que foi onde surgiu hoje que a gente tem de parlamento, lá onde eles falavam, onde eles tinham as reuniões, e esse cara era o líder, né, dos jacobinos da Revolução Francesa, que queria que destruísse tudo para recomeçar tudo novo, e ele mesmo acabou tentando se matar e depois foi enforcado, e a gente viu os anos de terror que surgiram depois dessa destituição da monarquia. E aí se cria esse culto à ciência, a gente chama até desse positivismo que também acabou vindo para o Brasil como um filho da Revolução Francesa e influenciou bastante as políticas que a gente tem no Brasil até hoje. Então, o livro que eu indiquei depois dessa luta foi justamente falando do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. E como a democracia tem todo tipo de crítica, uma delas é o seguinte: como o Estado não é de ninguém, ele não é uma propriedade privada, quem se aposta do poder, ele tenta o máximo possível em tirar o dinheiro do Estado, porque ele sabe que daqui a 4 ou daqui a 8 anos vai entrar outro cara. Então ele basicamente entra lá, tenta tirar tudo que ele consegue e que se foda. Outro ponto negativo da democracia é que com essa alternância de poder, quanto pior para o país, melhor para o outro partido. E até hoje a gente tem esse papo de direita e esquerda que justamente surgiu na Revolução Francesa, com os jacobinos, que eram à esquerda e queriam destruir a monarquia, e os gerondinos, que seriam mais conservadores no sentido de tentar manter uma monarquia, tentar manter uma coesão social. Daí que se surge esses termos de direita e esquerda. E a outra crítica é exatamente essa. Quando um desses partidos entra no poder em qualquer democracia, seja a esquerda, seja a direita, o da direita vai fazer tudo para a esquerda der ruim, e quando a esquerda entra, a direita vai fazer tudo para que a esquerda dê ruim. Porque quanto pior tiver o país, melhor para o outro partido assumir. Então, é aquela política, velho. Um cara nunca pode chegar e apoiar o que o presidente está fazendo, mesmo que ele concorde se ele for de outro partido. Entre várias outras paradas. Ele diz ainda que a monarquia também não é uma forma de governo excelente e excepcional, porque ela é um monopólio. E toda vez que você tem um monopólio das decisões políticas e monopólio da força, isso não é bom para os cidadãos. Ele só diz que é superior à democracia. Eu falei todo esse tanto de merda aqui para falar o seguinte: qual que é o grande problema da democracia? Os políticos vão falar qualquer coisa para serem eleitos. A gente viu o Trump dizendo agora aí que ia fazer a
a reserva estratégica de Bitcoin, que ia libertar o Ross Ulbricht, que ia fazer um monte de coisa. No primeiro dia, ele foi lá na conferência do Bitcoin, falou pra caralho, falou que ia fazer acontecer. No primeiro dia ele entrou, foi empossado do cargo e não fez nada ainda. Inclusive criou até uma meme coin que vai contra o que ele tinha falado no Bitcoin. Então, o que eu quero dizer com isso? A democracia, ela favorece ao populista falar mentiras para entrar no poder, né? E ele entrando no poder, ele se beneficiar do poder e comandar a vida dos outros. Então, essa é uma grande crítica à democracia. Por isso que vai ter um grande problema aí nas dívidas de todos os estados modernos. Todos os estados modernos, eles gastam mais do que eles arrecadam. A gente tem aí a dívida dos Estados Unidos em 36 trilhões, uma dívida gigante que não para de crescer, porque não tem de onde cortar. Se ele pegar e falar o seguinte, é que nem o Lula chegar no Brasil e falar, eu vou cortar o Bolsa Família porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu vou cortar o SUS porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eles não têm dinheiro para pagar. Então sabe como é que eles pagam? Eles financiam a dívida, eles fazem mais dívida, eles vendem tesouro, comprometem o futuro do investimento e o futuro das novas gerações através de gerar dívida para pagar programa social, para pagar salário de político, para pagar todo esse orçamento burocrático e estatal. Então, essa é a crítica à democracia e por isso eu indiquei esse livro. Isso nos leva agora ao último discurso que eu ia fazer se eu tivesse vencido a luta, primeiro contra o Dariush, depois com o Makachev. Tem um livro muito interessante de um cara chamado Murray Rothbard, que também é um pensador da economia austríaca. É um cara que eu não li tanta coisa, esse foi o primeiro livro que eu li dele, mas esse é um livro bem pequeno, O que o governo fez com o nosso dinheiro. E basicamente ele diz o seguinte, ele conta um pouco a história do dinheiro, por que o ouro e a prata foram escolhidos durante milênios, sem governo, sem centralização, as pessoas simplesmente escolheram o ouro como forma de troca e forma de reserva de valor, porque eles entenderam que aquilo ali era um material durável, difícil de produzir, fácil de trocar, que se você derretesse você poderia cunhar moedas e que ninguém pode produzir, o governo não tinha controle nenhum sobre o ouro. E esse foi um grande problema durante milênios. No livro ele deixa claro também que já havia falsificação de moedas de ouro, porque na verdade, por exemplo, o dólar, a libra e todas essas outras moedas nacionais, na verdade, elas eram uma representação do ouro. $20 valia uma onça de ouro. Não sei quantas libras valia, não sei quanto... Tipo assim, era somente o peso. Na verdade, o mundo inteiro estava trocando essas moedas, mas o que ele estava, na verdade, dando valor a essas moedas era o peso do ouro que continha em cada nota. Porque o ouro era uma coisa muito difícil de transportar, você podia ser roubado. Então, começou a surgir os bancos, você deixava o ouro no banco, e você recebia uma nota promissória dizendo, essa nota vale tanto ouro. Só que as pessoas começaram, em vez de sacar o ouro para trocar o ouro por produtos, elas começaram a trocar essas notas em forma de nota promissória por produtos, por serviços e por até um dinheiro pelo outro, do mesmo jeito que a gente faz hoje. E o governo civil começou a ver isso aí e falou, meu irmão, a gente vai tomar esse poder pra gente, e começou a, primeiro, dizer que eles teriam que ter o monopólio da emissão do dinheiro, que era a cunhagem da moeda. E dizia o seguinte, não é qualquer um que pode fazer essa moeda, porque senão vocês não vão ter como. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é porque é difícil explicar todos esses conceitos num vídeo só. Se gostarem, eu vou fazer mais, se não eu paro. Esse aqui é um vídeo teste. Então o governo pegou e falou o seguinte, meu irmão, como é que você vai me provar se cada um pudesse fazer, e era assim antigamente, tipo, você tinha um ouro, você tinha lojas, tipo, tinha um barão de sei lá das quantas, que você ia lá e ele cunhava moeda de ouro para você transportar e transacionar. Aí o governo falou, não, mas você não tem como me garantir que esse ouro é ouro. Me dá todo o ouro pro governo, o governo vai cunhar as moedas, a gente vai cobrar uma taxa de você, que no Brasil também era chamada da senhoriagem, que era o tal do quinto, né? 20%, você, por exemplo, você pegava o ouro, você pagava 20% de imposto desse ouro e depois estava livre pro resto da vida, não precisava pagar mais imposto. Começou sempre assim, começa só um pouquinho. Eles pegaram então esse monopólio da cunhagem, só que o governo é tão filha da puta, porque antes mesmo dele ser democrático, mesmo quando eram reinos, ele pegava essa moeda e ele raspava as lascas de várias moedas. Aí ele pegava essas raspas e fazia novas moedas de ouro. Ou seja, eles tiravam o valor do peso da moeda e transacionavam essa moeda como se fosse uma moeda de, sei lá, uma onça de ouro. Mas na verdade ela tinha 0,9, 0,8, porque eles rasparam e com esse tanto de moedas raspadas eles fizeram mais moedas. Então, já existia inflação no ouro antes mesmo da gente ter o dinheiro fiduciário que a gente tem hoje. Esse foi a primeira coisa. Eles pegaram o monopólio da cunhagem das moedas,
Depois, quando os bancos começaram a surgir, eles começaram a pegar também a impressão desse dinheiro. E o segundo passo foi a criação dos bancos centrais, porque eles diziam o seguinte: a gente tem que ter certeza que todos os bancos têm dinheiro, porque se as pessoas forem lá naquele banco e todo mundo sacar o dinheiro, o banco vai quebrar. Então, para evitar as corridas bancárias que existiram até no século XIX, eles começaram, no começo do século XX, 1900 e pouco, começaram a fazer os bancos centrais, até o Federal Reserve dos Estados Unidos, para poder controlar. O Banco Central seria o banco dos bancos, o banco que dava liquidez aos outros bancos e que controlava a taxa de juros. Mas, depois de muitos anos tentando, o governo pegou o controle total do dinheiro, tendo o controle da emissão da moeda, tendo o controle da taxa de juros e das políticas econômicas. E o autor ele disse que não, que o dinheiro deve ser uma commodity e que o preço deve variar. Ele não é feito para ser estático. O preço do dinheiro deve variar de acordo com a oferta e a demanda. É o que a gente vê nas taxas de dólar, nas taxas de câmbio. Então, é um livro que eu recomendo bastante. E por que eu ia falar dele? Exatamente porque, na verdade, o que esse autor está falando aqui, né? O que o governo fez com o nosso dinheiro, o que esse autor está falando aqui, não é sobre dinheiro. Ele está falando sobre ouro, porque ele não sabia o Bitcoin. O Bitcoin é muito superior ao ouro. Você consegue transportar, você consegue guardar ele na sua cabeça, o governo não consegue te tomar. Se você está num país em que o governo é corrupto, você não vai conseguir tirar o ouro desse país. Agora, se você tiver em Bitcoin, você tira, você transaciona em pequenas frações e você tem volatilidade, porque a volatilidade é a vida do mercado. É quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquele dinheiro. Ou você está comprado ou você está vendido no dinheiro. Você tem que entender essas questões econômicas. Só que o que o dinheiro fez com o nosso governo foi transformar ele numa ferramenta estatal de controle. Não, o governo deve ser decidido pelo livre mercado, o preço deve flutuar de acordo com a oferta e com a demanda. E ele está falando isso, que o Bitcoin é o novo dinheiro, o Bitcoin é o novo ouro. Não eles. Isso é uma coisa que eu estou extrapolando e é a minha visão. Quando ele fala o que o governo fez com o nosso dinheiro, ele estatizou e ele centralizou. O que o Bitcoin faz com o nosso dinheiro? Ele descentraliza, ele personifica, ele torna você o seu banco central. Seja você o seu banco central e estude Bitcoin. Esse foi um dos resumos do livro que eu ia falar. Eu tenho muitos mais outros livros para falar, muito mais coisas para falar, mas eu preciso primeiro saber se vocês gostaram, se vai ter audiência e esperem isso aí para a próxima luta. Me deixe saber o que vocês acharam no vídeo. Tamo junto, valeu, os...